Eu recebo com muita alegria, aqui nos estúdios da Capital FM, o advogado Lindolfo Macedo Castro. Ele é membro da Comissão de Direitos Previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil. É especialista em direito previdenciário. E o Brasil começa a discutir. A gente sabe que a discussão vai varar 2017, pelo menos até o primeiro semestre, isso numa boa hipótese, se não for 2017 inteiro, mas o Brasil começa a discutir uma reforma da Previdência. Eu fiz meu comentário hoje aqui, doutor, exatamente sobre a questão da reforma da Previdência, dizendo que um dos erros da reforma, sem discuti-la no mérito, porque não conheço todos os detalhes da reforma, mas um dos erros dela é exatamente criar castas, como, por exemplo, não atingir a questão dos militares brasileiros. O que demonstra que o governo ainda tem medo, já que é um governo fraco, que tem muita corrupção divulgada, ainda tem medo da possibilidade de uma intervenção militar como solução, que não é solução coisíssima nenhuma, para acabar com a roubalheira no país. Mas vamos ao tema reforma da Previdência. Bom dia, é um prazer enorme tê-lo aqui. Qual a impressão inicial que o senhor tem do projeto? É evidente que o senhor, como especialista em direito previdenciário, já estudou o projeto. Bom dia. Bom dia, Cuiabá. A gente vê essa proposta com bastante preocupação, com bastante cautela. Eu acho importante, como você mesmo já começou a mencionar aqui, ainda é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. A população talvez não consegue entender isso bem, principalmente as pessoas mais carentes. Eu tenho andado bastante aí, ontem mesmo eu estava em Pontes Lacerda discutindo sobre isso, e o pessoal acha que já foi aprovado, que já virou lei. Não é assim, é uma proposta de emenda. O Brasil é um país considerado novo, a tendência é ter uma previdência que vai apertar mais, que vai arrochar mais, que vai diminuir direitos, mas eu acho que essa proposta, tal como ela está sendo vista, ela vai reduzir muito os direitos, ela vai dificultar muito a aposentadoria, a carência vai subir para 25 anos, vai ter essa questão de castas. É uma forma singela, né, de castas, mas vai ter, pelo menos no texto inicial. Mas a tendência é no futuro igualar, tanto que o regime privado, a tendência é ser igual ao regime público, ou pelo menos essa é a ideia da proposta. Tá, vamos lá analisando por castas. Os políticos, os parlamentares, os senadores, deputados estaduais, federais, são atingidos pela reforma? Inicialmente, no primeiro momento, não se discutiu sobre isso daí, não. Tá, eles continuam tendo a possibilidade de fazer a previdência complementar deles? O Brasil sempre, a gente brinca que tem um jeitinho brasileiro, né? O nordestino... Para os da elite, né? Às vezes eu costumo brincar que a cultura nordestina, mesmo o nordestino na desgraça, ele consegue fazer uma piadinha e achar graça naquilo. Então é uma realidade triste. O político, quem está mais em cima, no topo da pirâmide, aquela pirâmide social que a gente sempre estuda, realmente a princípio não vai ser atingido, não. Sempre acha um jeitinho de acumular uma aposentadoria aqui, acumular outra aposentadoria ali. Tá, os magistrados brasileiros, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, estão atingidos pela reforma ou não? Então, num primeiro momento não. Num primeiro momento é a base da população que vai ser atingida. Mas a ideia que eu percebi é, num futuro, criar um sistema único, tanto do regime privado quanto do regime público. Essa é a ideia, a ideia central. Mas por enquanto não toca no direito dessas pessoas? Por enquanto não. Quer dizer, então estamos de fora, os magistrados, os políticos e os militares e corpo de bombeiros militar. Correto. Policiais militares, corpo de bombeiro militar e também os membros das Forças Armadas. A Dilma, eu acho que ela até foi corajosa em alguns pontos, que ela conseguiu, nos primeiros anos de governo dela, criar o teto do regime público. Quem entrou depois da lei que ela criou, você está limitado ao teto do INSS. Um juiz que entra hoje, passa num concurso e é aprovado hoje, ele está limitado ao teto do INSS, que hoje está 5 mil e pouco. O restante, ele tem que fazer uma aposentadoria também complementar.
Ah, tá. Quer dizer que então o magistrado já está assim. Hoje. Quem entrar no concurso hoje. Hoje. Preservou o direito adquirido. Correto. Quem já criou um sistema novo de agora para frente. E criou um sistema. Mas já é um negócio. Já é alguma coisa. Lá na frente, para os nossos netos, vai ser bom. Sim. Vai ser bom. Tá. E com relação vamos assim, como está e como vai ficar? Hoje, para se aposentar, parece que é 55 anos mulher, 60 anos homem. Aposentadoria rural, sim, regime especial, esse aí. Como é que é? Esse aí é pro trabalhador rural, que a gente diz. 55 mulher. A mulher, 60 homem. 60 homem. Na cidade você aumenta mais 5, tanto para mulher quanto para o homem. Para o homem é 65 e para mulher 60. E para mulher 60. Perfeito. Então é rural e urbano. Perfeito. Então vamos pegar o rural. O que o governo está propondo de diferente para o rural? Então, nesse aspecto aí, a gente ousa discordar um pouco. Ele está propondo igualar. Ele vai acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, vai criar um pedágio para quem já tem, a mulher que tem 45 anos e o homem que tem 50 vai pagar um pedágio para continuar tendo direito a se aposentar por tempo de contribuição, e quem tiver menos que 45 mulher e menos que 50 homem só vai ter direito a aposentar com 65 anos de idade e no mínimo 25 de carência. Inclusive na área rural. Correto. E não é alternativa, não é conjunção alternativa. Correto. É conjunção aditiva. Correto. Tem que ter no mínimo 60 anos. E 25 e tem que ter no mínimo 25 de contribuição. Tem que ter 25 de contribuição e no mínimo 60 anos de idade. Correto. Nesse aspecto aí a gente é contra, totalmente contra, porque vai marginalizar muito trabalhador, pessoa de bem que contribuiu às vezes a vida inteira, às vezes não consegue provar. Quando eu digo contribuiu no sistema antigo, né? Agora no sistema novo vai mudar a forma. Então vai colocar na marginalidade da previdência social muitos homens aí, trabalhadores, pais de família. Isso é preocupante. Tá, e como que o trabalhador e a obrigação de recolher isso será do patrão ou será do trabalhador também? Então, o trabalhador rural hoje, ele basta provar a qualidade e eventualmente ele recolher alguma contribuição quando ele fizer uma venda, quando ele faz uma compra para o campo. Se ele é um pequeno produtor, ele vende leite, ele vende algum produto, uma mandioca, uma hortaliça, ele conseguindo provar essa venda desses produtos, ele já adquire o direito, como pequeno produtor, a se aposentar. No sistema novo, não. Ele vai ter que contribuir mensalmente, ou pelo menos com uma alíquota, às vezes anual. Isso também eu confesso que eu não entendi, não ficou muito claro. Ele vai poder contribuir ou mensal ou com uma alíquota anual, mas ele vai ter que contribuir. Tá, mas e essa obrigatoriedade de contribuição é do trabalhador? Por que não colocar isso para o empregador rural? Isso. Não, no caso do empregador rural, sim. O empregador rural, ele tem essa responsabilidade, mas eu me refiro ao sitiante, aquela pessoa que trabalha por conta própria, que a gente fala no contrato de empreita, o contrato de comodato, o contrato de arrendamento, que é uma parcela muito significativa das pessoas que trabalham no campo. Aquele que já tem a carteira assinada e trabalha no campo, você está certo. O patrão é o responsável pelo recolhimento. Mas e os pequenos sitiantes? O garimpeiro, o pescador, hoje já quase não tem mais o garimpeiro, mas a gente tem o pescador aqui na Baixada Cuiabana. O prestador de serviço, né? Que tem muito isso na área rural, né? Tem. O cara que vai fazer a roçada, que vai fazer a seca, que vai fazer o não sei o quê, ele vai fazer um serviço eventual, faz no máximo ali um contratinho de prestação de serviço, não recolhe coisa nenhuma, nem o ISS, e aí vai se aposentar quando isso? No regime novo ele não se aposenta, eu volto a repetir, regime novo se for aprovado, ainda é uma proposta de emenda constitucional. Nisso daí é muito preocupante as novas normas que o governo quer colocar como regra. Tá, questão de direito adquirido hoje, porque o governo também anunciou o seguinte: olha, o direito adquirido vai ser mantido. Vamos falar agora para o mundo urbano, para quem está nos ouvindo aqui pela Capital FM. O direito adquirido de quem já está no sistema previdenciário hoje, como é que fica? Quem já está aposentado, não mexe com ele? Correto. Não mexe? Esse não mexe. A não ser que o índice de reajuste, aí já é mais no setor público, que a gente chama de paridade, é proposto também que não vai ter o mesmo reajuste para quem está na ativa
e aqueles que estão inativos. O índice vai ser diferente. O juiz que aposentou, como você citou aí, ele vai ter um índice de reajuste diferente daquele juiz que está na ativa. É o fim da paridade. Isso faz parte também da proposta. Mas atinge já os que já se aposentaram, inclusive, né? Já, correto. Quer dizer, os reajustes daqui para frente é evidente que serão menores para os aposentados, né? Não dá para pensar que serão maiores para os aposentados e menores para os da ativa, né? Aposentado não faz greve, né? É mais ou menos assim. E com relação às regras, o que é que ficou para poder se aposentar daqui para frente? Quem ainda não se aposentou, está em vias de se aposentar, o senhor recomendaria que a Correia se aposentasse? Perfeito. Eu recomendo que vá urgente no INSS da entrada na documentação. Porque se passar o ano que vem, eu já disse que a mulher até 45 anos e o homem até 50, ele vai ser encaixado numa regra transitória, que ele vai pagar um pedágio de 50% a mais de contribuição do que ele teria que contribuir hoje no sistema antigo. Essa é a proposta. Hoje é 11%. Não, eu digo de tempo. A mulher, por exemplo, hoje ela se aposenta com 30 anos de contribuição e o homem com 35. Certo. O urbano. Se falta, por exemplo, 10 anos para a mulher se aposentar com contribuição e ela já tem os 45 anos, ela vai ter que trabalhar 15 anos e vai se aposentar com 60 anos na lei nova, na proposta de lei nova. Ela vai ter que pagar 50% a mais de tempo. Portanto, quem tem menos de 50 anos... O homem não vai se beneficiar, ele não vai cair na regra transitória. Ele tem que ter mais de 50 para ele cair na regra transitória. Se ele tiver menos que 50, ele só se aposenta com 65. E, no mínimo, 25 de contribuição. Correto. Portanto, quem tem mais de 15 anos de contribuição, ou quem tem, no mínimo, 15 anos de contribuição e já tem a idade mínima de 60 anos, tem que correr para se aposentar. Tem que correr para se aposentar, mesmo que o valor não seja integral. A gente tem algumas regras de desaposentação. Eu sempre costumo orientar os clientes a aposentar, mesmo que o valor não seja adequado, não é o valor que ele quer, ele continua trabalhando. Daqui a alguns anos a gente vai estar discutindo melhor o tema da desaposentação. O Supremo já deliberou contra a desaposentação? Já, mas não foi uma desaposentação no todo. Ele abordou um sistema lá, uma parte, uma filigrana do sistema ou da espécie ali. Tá. O que mais que tem nessa reforma que chama atenção, que o senhor entende que os sindicatos de trabalhadores deveriam debater? Então, eu entendo que a pensão por morte ficou bastante prejudicado. Hoje, no sistema atual, na maioria dos casos, a viúva, ou no caso, os filhos, vão receber integral, 100% do valor que o falecido, no caso, se for uma mulher também que falecer, o homem vai receber juntamente com os filhos. No sistema, na proposta nova, não. Isso aí vai mudar bastante. Vai ser 50% do valor e 10% para cada filho. Só para entender, o marido faleceu. Correto. Ele recebe 10 mil reais por mês. Hoje, a esposa receberia a pensão de 10 mil. Isso no regime próprio, correto, atual. Um servidor público, por exemplo. Porque no regime geral do INSS eu não tenho esse teto de cobertura de 10 mil. Então vamos lá, no 5 mil. Perfeito. O teto de 5 mil. Perfeito. Então, morreu o marido, tem o teto de 5 mil. Aí a esposa receberia 5 mil. Correto. E os filhos cotizam até 21 anos de idade. Atual, no regime atual. Cotizam como assim? É, porque vamos imaginar que é a mulher e 2 filhos. Em tese, eles têm direito a dividir esse valor em 3 cotas. Sim, mas esse mesmo valor, né? Correto. Na medida em que o filho completa 21 anos, esse valor é revertido só para a viúva. Para viúva. Correto. No sistema novo, não. Como é que fica o sistema novo? No sistema novo... Se o cidadão morrer... Correto. A esposa não recebe mais os 5 mil. Ela vai receber apenas a metade. 2,5. Correto. E 10% desse valor, que equivale a R$500 por cada filho. O filho tornou maior de 21 anos, simplesmente o INSS não vai pagar ninguém. Que equivale a R$500 ou nesse caso a 250? Não, no caso 10%, né? Seria R$500 por filho. Por filho. Aí esse valor não é
ele não volta para a viúva, ele simplesmente, o INSS deixa de pagar. Essa é a proposta. Eu acho que isso aí tem que ser discutido com calma, tem que rever os segmentos, os aposentados, o movimento sindical, tem que ver isso aí com mais calma. Eu acho que, na verdade, tem que sangrar quem ganha mais, não quem ganha menos. Porque quem ganha menos, às vezes, já ganha tão pouco. E como é que é possível contribuir quem ganha mais? Então, hoje é muito difundido na internet que os cálculos de déficit da Previdência, eles são calculados com uma base aritmética, com uma base matemática equivocada para gerar um déficit equivocado. Então é nesse aspecto que eu digo, tem que ser melhor revisto, tem que ser melhor discutido. Quem é que realmente causa o maior déficit da Previdência? É esse pequeno produtor rural que a gente acabou de dizer, que hoje no sistema atual produz alimento para quem está na cidade comer e tem o direito de se aposentar com 55 anos, mulher, e 60 homem. Essa pessoa, quando ela chegar nos 65, às vezes ela já vai chegar com óbito, já vai chegar morta. A gente brinca aqui nos grupos de Zap dos advogados que vai faltar certidão de óbito para juntar na hora de dar entrada na aposentadoria. É uma brincadeira sarcástica, mas é verdade. No sistema novo vai eliminar muito. Advogado que atua na área previdenciária vai ter que arrumar outro emprego, porque pelo menos nesses próximos anos aí ninguém vai ter direito a se aposentar, não. É preocupante. Mas a média de idade no Brasil está crescendo. Tá. Já estamos com 75 anos de média de idade no Brasil. O que não significa dizer que isso vai permitir funcionar os escritórios de direito da Previdência. Mas não é na crise que tem que buscar o escritório? Mas quando eu pego uma carência de 15 anos hoje, praticamente dobro ela para 25, olha o impacto social que eu estou causando nisso. É 10 anos aí sem aposentadorias. São 10 anos. Então a gente faz uma tabela, se for o caso, vamos discutir a sociedade, vamos participar da discussão, cria uma tabela progressiva igual era. Já houve uma tabela progressiva dessa carência de 25 anos, de 15 anos. Tá. Vocês que estudam aí a questão do direito previdenciário, vocês têm uma ideia correta, um entendimento definitivo sobre de onde vem realmente, efetivamente, esse déficit da Previdência? Olha, em sucintas palavras assim, é difícil definir, porque a causa não é uma, a causa é várias. É claro que existe um gargalo na Previdência também de benefícios indevidos. De vez em quando a gente assiste operações da Polícia Federal que prende servidores. Há uma fragilidade no sistema, no LOAS, que a gente percebe. O LOAS é facilmente ferido administrativamente. Mais uma mudança que eu não mencionei aqui, que também é significativa. O LOAS, que é aquele benefício de prestação continuada, são as pessoas carentes. Vamos imaginar um andarilho, um mendigo que nunca conseguiu se trabalhar, ele nunca foi inserido no contexto social. Hoje, no atual regime, com 65 anos, ele tem direito a um salário mínimo por mês mensal. Não tem direito a 13º e nem pensão por morte. Se ele for no óbito dele, ele não deixa pensão por morte, mas tira da marginalidade muita gente. Esse benefício, por exemplo, ele é um benefício que a gente percebe que há fraudes no INSS. Então, os gargalos são vários, mas o principal gargalo é realmente quem ganha mais. Quem ganha mais é que causa um impacto maior, porque se eu pegar um salário mínimo de R$880 e o teto de 5.000, com 10 pessoas que recebem o teto, eu pago quanto? Eu pago 100 pessoas que ganham um salário mínimo. Então, realmente, o grande déficit, o grande vilão da Previdência são os grandes salários, as grandes aposentadorias, ou a acumulação delas. Tem gente que consegue aposentar em 2 regimes próprios, ainda aposenta no regime geral. Isso daí é que a lei, que eu acho ponto positivo na lei, para unificar o sistema. Mas a lei trata disso? Trata. Meio modesto, mas trata. A ideia central da emenda é criar um regime único. Tá, só para entender. Tem cidadão aqui que tem aposentadoria de professor de universidade. Correto. Tem aposentadoria de ex-conselheiro do Tribunal de Contas. Tem aposentadoria de deputado. Correto. Talvez de ex-governador também, não sei se é o caso. Não é o caso. Mas assim, ele vai ter direito de continuar acumulando todas essas aposentadorias? Então, hoje ele ainda consegue ter brecha na lei para isso, mas a proposta não, é criar um regime único.
O que ficaria de fora, por enquanto, são só os militares, que ainda não houve a discussão por parte do governo, o que o governo quer fazer com os militares. Tá bom. Nesse caso aí, por exemplo, quem tem aposentadoria de deputado e de ex-governador e de senador, nesse caso, ele não vai poder acumular as aposentadorias? Correto. Na visão nova da proposta, não. É criar um regime único. Então, em parte, atinge os políticos. Atinge. Né? Em parte, atinge os políticos, né? Ele não vai poder mais acumular isso. Embora pela lei também já tem a lei do teto, né? Que normalmente eles não poderiam acumular, mas mas acumulam, né? Essa lei do teto aí na prática sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Que quebra ela aí. Pois é, doutor, então o que fazer? Porque o senhor já percebeu, eu já percebi, a sociedade brasileira já percebeu de que a grande mídia, a grande imprensa continua trabalhando em favor da reforma da Previdência. O que é vendido para nós todos os dias, no mais importante noticioso brasileiro, é assim: o Brasil vai voltar a crescer. Aliás, tem até uma propaganda do governo, né? Que o governo mandou a Previdência, essas questões sociais todas que o senhor levantou aqui, não são abordadas. O Brasil vai voltar a crescer com essa reforma da Previdência, porque para o mercado é muito bom isso, etc e tal. Isso nos é vendido diariamente pelo principal jornal de televisão do Brasil, que é o Jornal Nacional. Como fazer com que nasça, quer dizer, quem sofre já sabe exatamente onde é que o problema vai bater, mas como é que consegue fazer um bom debate público em todo este ano, do ano que vem, para que possa realmente evitar um desastre social? Porque essa área rural, pelo que o senhor está dizendo, vai ser um desastre social. Vai ser uma mendicância só na área rural, se não houver algumas mudanças aí na reforma da Previdência. Tem que ser visto com bastante cautela, principalmente a aposentadoria especial. Hoje a gente tem pessoas aí que trabalham, por exemplo, na Petrobras mesmo, explorando petróleo no pré-sal, que tem direito a se aposentar com 15 anos. Então, se você cria um sistema que engessa tudo com 65 anos, vai ter muita gente que não vai conseguir se aposentar. Uma coisa é você trabalhar na cidade, dentro de um ar-condicionado, bonitinho, você tem aí toda uma condição salubre de vida, de dignidade. Outra coisa é você trabalhar com agentes nocivos à saúde. Hoje, no sistema atual, você tem aposentadorias com 15, 20 e 25. Então, esses cuidados é que eu acho muito importante a sociedade discutir, para não destruir, não acabar com expectativas de direito de pessoas que trabalham realmente em condições que necessita se aposentar com uma idade menor. A carência, eu acho uma carência muito elevada, pelo menos num primeiro momento você quase dobrar. É como eu chegar num imóvel que está alugado e falar: olha, hoje você paga 1.000, amanhã você vai pagar 2.000. É mais ou menos assim, numa linguagem mais popular, numa linguagem mais grotesca. Então, assim, eu também sou a favor de uma reforma inteligente, uma reforma sistemática, uma reforma que vá possibilitar o Brasil voltar a crescer e acabar com o tão falado déficit da Previdência Social. Doutor Lindolfo Macedo Castro, muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece a oportunidade em nome da OAB.